pessoal, hoje eu estou com a doutora Jussara Brito aqui da Belli Clinic e vamos falar de um tema muito importante para você, a primeira consulta ao oftalmologista. Olá doutora, tudo bem? Tudo jóia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa primeira consulta ao oftalmologista que as pessoas muitas vezes não sabem como acontece e também existem certas dúvidas se ir ou não ao oftalmologista dependendo de algumas situações, né? E eu quero já te perguntar o porquê a importância, né? A importância real das pessoas procurarem um oftalmologista. Então, Keren, na verdade, a consulta oftalmológica, as pessoas realmente acham que só deve realizar a primeira consulta quando a criança tiver os 7 anos de idade, quando vai para a escola, quando começa a alfabetizar. Mas, na verdade, o correto é a gente levar as crianças desde que nascem ao oftalmologista, né? Hoje a gente tem o teste do olhinho e as pessoas acham que com o teste do olhinho a consulta já está feita, né? E, na verdade, não é assim, né? O teste do olhinho, ele vai ver algumas coisas bem básicas, ele vai ver se a criança não nasceu com uma catarata congênita ou com um tumor ocular, algo mais sério nesse sentido. E outras coisas podem passar desapercebidas, né? Então, o correto é desde que nasce, né? As pessoas acham que a gente não vai conseguir fazer o exame, né? Por ser tão bebê, por ser tão pequeno, e na verdade a gente consegue sim saber se a criança tiver um grau muito alto, a gente já consegue observar, a gente consegue ver uma série de coisas ali com exames simples, rápidos, que não depende da informação da criança, mas que a gente consegue ver desde pequenininho sim. Então, seria assim, uma vez por ano, se tudo correr bem, pelo menos uma vez por ano, desde que nasce mesmo, desde pequenininho. Agora, quais são as doenças mais comuns, né, diagnosticadas, então, nessa primeira etapa da vida, né, na infância? Então, a gente vai observar assim, por exemplo, se a criança tiver um grau muito alto de erro refracional, né, então um grau muito alto de miopia ou hipermetropia, seja lá o que for, nesse sentido a gente já vai conseguir observar. Quando o grau é muito pequenininho, não vai passar para um bebezinho de colo, lógico, mas um grau muito alto, às vezes a gente já tem que começar a tratar para no futuro essa criança não ter uma baixa de visão porque não usou o grau de pequenininho, né? Esse seria acho que o mais comum. E aí tem uma série de coisas, né? Você pode ter uma obstrução de canal lacrimal e às vezes a mãe não é bem orientada de como proceder com essa criança que tem essa obstrução e aí passa também uma fase do tratamento, depois quando chega pra gente depois de 2 aninhos de idade, aí já é um caso mais grave cirúrgico, né? Antes dos 2 anos a gente resolve com coisas bem mais simples, né? Entre outras coisas, né? Como a gente já falou aí, de cataratas congênitas, de glaucoma congênito, né? Que existe também glaucoma, né? Que é aquela alteração relacionada à pressão ocular na maior parte das vezes, de bebezinho também pode acontecer. Então tem muitas coisas aí para falar, né? O mais básico seria um erro refracional muito alto, né? E muito comum essas obstruções de canais lacrimais, não chega a ser uma obstrução, é mais uma disfunção ali da válvula, né? Que a gente trata mais facilmente se pega essa criança pequenininha, né? Bom, na primeira consulta ao oftalmologista também é feita uma avaliação ocular. A gente vê que um aparelho, é utilizado esse aparelho sempre em primeira consulta ou só em casos mais específicos? Não, esse aparelho, ele é a lâmpada de fenda, ela é bem, a pessoa tem que realmente ficar numa posição ali que o bebê muitas vezes não vai conseguir, né? Mas a gente tem outras formas, o outro aparelho que está ali na parede, que é um oftalmoscópio, a gente consegue observar outras coisas, enfim. E se for necessário, é possível até segurar de certa forma que a gente consegue ver ali, mas é bem difícil pôr o bebezinho naquele aparelhinho ali, mas não é impossível. Eu já vi algumas crianças, inclusive crianças que tinham problemas assim de alteração de pupila, de malformação, a gente coloca ali e dá um jeitinho e vê, dá pra ver. Bom, Jussara, a outra pergunta que eu quero fazer em relação à primeira consulta ao oftalmologista também é com relação a vir, mas também ter esse retorno. Então, de quanto em quanto tempo as pessoas devem procurar o seu oftalmologista? Então, no geral, né, uma vez por ano seria o suficiente, né? Mas a gente tem aí casos quando é bem bebezinho, às vezes a gente solicita para vir dali 6 meses de novo, às vezes, né? E tem uma série de coisas aí que vai mudar isso, né? Se você está acompanhando um caso de uma criança que é estrábica, que é amblíope, às vezes você vai ver mais vezes, você vai acompanhar essa visão dela se está melhorando ou não, né?
E outros casos, por exemplo, no adulto, um caso com glaucoma mesmo, você está trocando medicação, você tem que rever essa pessoa, ver se aquela medicação está bem ou não. E muitas outras casos aí, situações. Mas supondo que a pessoa, uma paciente diabético, né? Sim. Às vezes a gente tem que ver mais vezes, fazer uma mapeamento de retina quando a diabetes é descontrolada, fazer mais vezes também, né? Agora, no geral, não temos patologia nenhuma, não temos problema nenhum. Uma vez por ano tá ok, né? Tá tranquilo. Muito bem. Olha só, eu quero agradecer, doutora, a tua disponibilidade de hoje conversar um pouquinho com a gente e trazer essas informações sobre a primeira consulta aí no oftalmologista. Tá joia, Kelly.